Vou calcular aqui a margem, vou fazer de duas formas, tá? Vou fazer margem sem variável e margem com variável, só para você sentir a diferença. Então, aqui vai ser a margem sem variável, né? A margem é a divisão do Fala Rotier. Boa noite. É a divisão da minha receita. Vou fazer aqui minha receita. Sun Sales Amount, quantidade vezes o Net Price. Da minha receita. Então, é isso. Menos o custo total. Então, menos o Sun também aqui na F-Sales. Da quantidade vezes o custo unitário. Vezes o custo unitário. Isso aqui. Dividido pelo custo, pelo meu custo total, que é isso aqui, né? Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho minha receita aqui, menos o custo, dividido pelo custo. Olha, pode perceber aí que eu estou repetindo a expressão de custo, né? Estou repetindo ela, né? Então, deixa eu arrastar para cá. Tá aqui, dá 1,13 aí minha margem. Agora eu vou fazer com o uso de variáveis, tá? Para você sentir um pouquinho a diferença. Eu vou copiar e colar. Então, vai ser aqui margem com var. Aqui vai ser com variável, beleza? Então, vou comentar isso aqui, dar um Ctrl+KC aqui para comentar. Então, vou criar a primeira variável, vou copiar e colar aqui minha receita, né? Copiar e colar aqui, então, var, v, chamar aqui Sales Amount. V, Sales Amount, é isso aí, né? Vou criar a segunda variável, que é o custo total. Vou pegar aqui. Var, v, custo total. E agora, vai haver margem. Vai haver margem. A margem é o quê? É a divisão da receita menos o custo total pelo custo total. Beleza? E vai dar a mesma coisa lá do outro resultado. A gente só vai querer comparar aí as duas formas, né? Qual é a... faltou o return, né? Faltou dar o return. Então, quando a gente usa variável, tem que dar o return, que é que ele vai retornar, né? Qual expressão ou qual variável ele vai retornar. A gente tem que dizer isso nessa parte aqui. Então, ó, dá a mesma coisa, né? Então, aqui é sem variável e com variável. Tá? Então, apesar do código com variável ter ficado e não a Sun, não entendi. Por que você está usando SunX e não a Sun? Vamos lá, daqui a pouco eu explico. Apesar do código com variável ter ficado maior, né? Ter ficado aí com 10 linhas, e o código sem variável ter ficado só com 5, né? Ou seja, com metade do código. Você pode até pensar, menos linha não quer dizer mais performance, não? Não, né? Não. Então, esse código é mais performático do que o sem variável, mesmo com 10 linhas, tá? Mesmo com 10 linhas. Por quê? Porque aqui no sem variável, ó, eu estou fazendo a mesma expressão duas vezes, ó. Então, isso aí é mais custoso, né? Estou fazendo a mesma expressão duas vezes. E aqui, com variável, eu estou fazendo a expressão uma vez só. Uma vez só aqui, e aí eu uso minha variável aqui e uso minha variável aqui. Isso quer dizer que essa expressão está sendo avaliada, calculada uma única vez. A expressão está sendo calculada uma única vez. E nesse caso aqui, ela está sendo calculada duas vezes, né? Então, por isso, a performance aqui, sem variável, é pior, né, do que a performance com variável. Então, a performance com variável é melhor, porque eu avalio aqui ela uma única vez e posso usar N vezes, né? Nesse caso aqui, eu estou usando duas vezes. E organização, né? Fora aqui, bem mais organizado, né?
bem mais legível, né, do que isso aqui. Então, apesar de ter 5 linhas a mais, né, ter 10 linhas, é bem mais organizado isso aqui, né? Então, essa questão de quantidade de linha não é problema nenhum, tá? Aí a pergunta de Dantas aí foi sobre a SunX, né? Por que eu estou usando a SunX nesse caso aqui? Por quê? Porque eu quero linha a linha na minha F-Sales, tá? Por que eu estou usando aqui a SunX? Por quê? Porque eu tô indo aqui, ó, linha a linha na minha tabela de vendas, estou multiplicando a quantidade vezes o preço unitário, né? E no final eu somo tudo. É como se fosse o somar produto do Excel, né? Tenho aqui minha tabela, tenho quantidade, tenho preço unitário, né? E tenho várias outras colunas, né? Mas nesse caso aqui eu estou olhando só duas, né? Então vou lá, vou fazer esse vezes esse, vou lá de baixo, esse vezes esse, né? Fazendo um vezes o outro, esse vezes esse vezes. No final eu somo tudo, né? Pego o resultado final e somo, né? É como se fosse mais ou menos a somar produto do Excel, né? Então, nesse caso aqui, tem que ser a SunX, né? Porque é uma função iterante que vai iterar essa tabela, fazendo a quantidade vezes o produto para cada linha e, no final, pegando a soma disso, né? Já que é uma SunX, né? Se fosse um average X, pegaria a média. Se fosse o min X, pegaria o mínimo. Se fosse o max X, pegaria o máximo, tá? Então é por isso que a gente usou a SUN. Beleza. Então aqui foi para mostrar, primeiramente, a diferença aí do código com variável e sem variável. Tá? Então uma característica aqui, ó, das variáveis é que não podem possuir o mesmo nome de tabelas do modelo. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e dizer aqui que minha sales amount aqui vai se chamar de calendário. Posso chegar aqui, ó, de calendário. Vamos supor aqui que sales amount agora se chama de calendário. Vou dar um enter. Opa! O que é que ele diz aqui, ó? De calendário é o nome de tabela e não pode ser usado para definir uma variável. Então ele diz claramente aqui, né? Ele diz claramente aqui. Então não posso. Uma característica é que eu não posso dar nome de tabelas a variáveis. E se eu der um nome a uma variável e depois entrar no modelo uma tabela com esse nome, vai dar problema. Vai dar problema na minha variável. Eu vou ter que mudar o nome dela. Então, para garantir que eu nunca vou ter um nome igual, né? A gente pode usar esse artifício aqui, ó, de botar um Vzinho na frente de variável. Tá? Porque eu nunca vou ter uma tabela com o nome V margem, né? Ou com o nome V custo total. Então, a gente bota esse Vzinho na frente justamente para garantir aí que não vai ter uma tabela com esse mesmo nome, tá? Então, essa regra aí. Não pode ter o mesmo nome de uma tabela, do modelo. Não pode, tá bom? Então, para garantir isso, né? É porque futuramente pode ser que entre novas tabelas aí, vai que entra aí uma tabela nova aí, custo total, né? Sei lá, vai que entra. Aí eu boto o Vzinho na frente aqui, tá? V custo total, porque aí eu garanto que só variável vai ter esse nome. Beleza, né? Isso aí tá entendido, né? Vamos para o próximo ponto aqui, ó. Variáveis são avaliadas uma única vez. Portanto, são constantes. Né? São avaliadas no momento da definição e não no momento do uso. Vou explicar isso aqui. Deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Brand percentual. Tá. Deixa eu mostrar isso aqui, então. Vou mostrar esse exemplo, tá? Deixa eu pegar a tabela aqui. Vou mostrar para cá a marca. Tá? Então, aqui eu tenho as marcas, a brand, né? E eu quero, por exemplo, o meu percentual aqui dos seus amount para cada brand, para cada marca. Quero o meu percentual dos seus amount para cada marca.
Então, eu vou criar uma medida aqui que eu vou chamar brand percentual errada. Brand percentual errada. Deixa eu olhar aqui como eu fiz ela. Tá? Isso aqui é o seus amount do divisão pelo calculate. Então, brand percentual errada. Vou criar uma variável aqui de seus amount. Que é o meu seus amount lá que a gente já fez na outra. Quantidade vezes net price. E eu quero meu seus amount percentual para cada brand, né? Então, eu quero dividir esse cara, minha variável. Quero dividir minha variável por quem? Pelo meu valor fixo, né? Pelo meu seus amount fixo para todo mundo. Então, eu tenho que dar um calculate nele e dar um all na de produto, né? Eu tenho que fazer isso para tirar o contexto de filtro da de produto para pegar o meu seus amount total. Tá, mas isso dá certo, isso? Vamos ver. Ver se isso dá certo. Opa, deu 1 para todo mundo. Deu errado. Tá errado isso, né? Por quê? Porque isso aqui tá errado. Vamos ler de novo o que está escrito aqui. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Tá? Vamos ler aqui, ó. Variáveis são avaliadas uma única vez, portanto, são constantes, né? São avaliadas no momento da definição e não no momento do uso. O que é que está acontecendo aqui, né? Seus amount foi avaliada uma única vez. Uma única vez. Então, aqui nesse calculate, eu estou tentando modificar o contexto de uma variável. Isso não é possível. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque seus amounts já foi avaliada uma única vez. Então, não adianta eu fazer isso, né? Esse segundo argumento aqui vai ser sempre igual ao primeiro. É por isso que dá 1 para todo mundo, né? Por isso que dá 1 para todo mundo. Porque vai dar igual. Eu não posso fazer esse calculate aqui. Eu nunca vou poder fazer um calculate numa variável. Por quê? Por causa desse mandamento aqui. Variáveis são avaliadas uma única vez. Portanto, são constantes. São avaliadas no momento da definição. Então, eu criei ela aqui, ó, nesse momento aqui da definição. Eu não mexo mais nela ao longo do meu código. Então, não adianta eu querer dar um calculate nela para mudar o contexto dela. Não adianta. Agora, se eu fizesse isso aqui, ó, se eu pegasse isso e jogasse aqui, ó, alterei. Vamos ver. Agora deu. Agora foi. Agora foi, né? Agora deu certo. Por quê? Porque eu deixei de usar a variável aqui na calculate. Estou usando direto a expressão. Aí eu posso mudar o contexto da expressão, né? Isso aí eu posso. Eu não posso. O que eu não posso? Eu não posso mudar o contexto de uma variável. Isso aqui não pode vir para cá. Não vai adiantar nada isso vir para cá. Claro, dessa forma não seria, poderia resolver desse jeito, né? Vou deixar da forma errada aqui, tá? Vou criar outra da forma certa. Que seria fazendo como, né? Uma forma mais elegante, né? Mais interessante seria criando a medida dos seus amount, né? Criando a medida dos seus amount, quantidade vezes o net price, vezes o preço líquido, criando a medida, e agora eu vou criar o meu brand percentual correto. Vou criar a medida lá do percentual da forma certa, né? Então, brand percentual correto, então é o calculate dos seus amount, na verdade é a divisão dos seus amount, pelo. Antes disso, para ficar mais organizado, né, vou criar uma variável aqui com o sales amount total fixo, né? Que é o quê? É o calculate. Agora eu posso usar aqui, a medida eu posso usar no calculate, né? Eu não posso usar variável, dando all na de produto. Então aqui eu pego o total fixo, que é
que é o meu sales amount para todo mundo, e agora eu divido, eu dou um return, e divido o sales amount por esse total fixo. Aí vai vir o correto para cá, né? Então, a forma mais elegante seria essa, né? Claro que podia fazer isso aqui também, né? Podia fazer isso aqui também. Mas não seria o mais interessante. Dá igual, né? Dá igual. Eu vou deixar essa aqui do jeito errado, tá? Depois eu, no final, disponibilizo esse PVX. E brand aqui, né? Brand. Beleza, então a forma melhor, correta, mais correta é por meio de medida, né? Eu crio minha medida de sales amount, por quê? Porque a medida de sales amount eu posso usar o calculate nela para mudar o contexto dela, né? Dando o all na de produto, o all agindo aqui como um modificador da calculate. Então essa regra aqui, vou ler mais uma vez, tá? Tem que estar bem clara, né? Tem que estar bem entendida, né? Variáveis são avaliadas uma única vez, né? Portanto, são constantes, né? Elas são avaliadas no momento da definição e não no momento do uso. Não é no momento do uso. É no momento da definição. Beleza? Tudo certo aí, né? Tudo beleza aí, né? Instagram, tudo certo aí também, né? Galera do Instagram tá aí na área aí também. Vamos seguindo, então, né? Vamos seguindo. Qualquer referência a variável vai retornar o mesmo valor independente do contexto de filtro. É isso que eu mostrei agora, né? Isso que eu mostrei agora. A referência vai retornar o mesmo valor independente do contexto de filtro, tá? Porque ela é avaliada uma única vez, né? Não adianta eu dar um calculate nela. Não posso, não tem sentido isso. Só é possível usar uma variável se ela for definida previamente. As variáveis devem ser definidas na ordem que são usadas. Então, vamos lá. Vou mostrar esse exemplo aqui. Vamos aqui para a minha margem. Margem comparada. Deixa eu ver onde eu vou mostrar esse exemplo aqui. Tá, vou criar outra. Não, aqui é margem percentual. Essa aqui é margem percentual com VAR. Essa aqui foi margem percentual sem VAR. Professor Borges, boa noite. Vou criar outra medida aqui de margem para a gente mostrar esse caso, tá? Margem. Então, vou ter o meu sales amount, vou criar uma V sales amount aqui, tá? Apesar da gente já ter a medida lá, mas eu estou só didaticamente criando aqui, tá? Para mostrar esse exemplo. De que ela tem que ser usada dentro da ordem. A ordem correta. Vou criar um outro VAR aqui, do Total Cost. Vou tentar usar fora de ordem aqui para ver o que é que vai dar. E agora eu vou criar V margem. V margem é a diferença disso menos isso. Tá? E eu quero que retorne meu V margem. Beleza, desse jeito está tudo correto. Desse jeito é a forma correta de fazer. Agora, deixa eu puxar para cá. Aí se eu tentar, vou fazer uma alteração agora aqui, tá? Se eu tentar definir minha margem aqui, jogar isso aqui, ó, aqui para cima. Eu vou comentar ele aqui para desativar e vou jogar aqui para cima. Ou seja, aqui eu não defini, ó, nesse momento aqui, eu defini o sales amount, mas ainda não defini o total cost. O total cost foi definido aqui embaixo. Eu posso usar a margem aqui, posso usar uma variável que eu ainda não defini. Deixa eu dar enter aqui para ver se isso vai impactar alguma coisa. Ó, falha AU resolver V total cost. Não é uma tabela, variável ou não são válidos. Ou seja, ele não reconhece esse cara.
Ele não reconhece esse cara, apesar dele estar definido aqui embaixo. Então, qual é o problema? O problema é exatamente o que está escrito aqui. Só é possível usar uma variável se ela for definida previamente. Previamente. As variáveis devem ser definidas na ordem em que são usadas, né? Então, eu não posso tentar usar uma variável que eu vou definir depois, aqui na minha linha de código, né? Eu não posso. Então, eu não posso usar uma variável aqui, v total cost, eu estou usando ela aqui, mas eu só defino ela, estou usando na linha 3, mas eu só estou definindo ela aqui na linha 5. Então, isso aqui, ó, não pode, né? Não pode. Então, não posso fazer isso. Tá? Do mesmo jeito que eu também não posso jogar para cima aqui dos seus amount, né? Aí ele vai dar erro nas duas agora, né? Vai dar erro nas duas. Ó, aí ele sublinhou aqui as duas. Né? Não reconheceu as duas. Eu tenho que definir para depois usar. Tá bom? Então, eu vou até botar o comentário aqui, que variáveis devem... deixa eu ver como eu escrevi aqui. Devem ser usadas na ordem, né? Devem ser definidas na ordem que são usadas. Devem ser usadas na ordem correta. Conforme sua definição. Esse comentário aqui para ficar claro aí que essa medida foi usada para isso. Beleza. Tudo certo aí, né? Vamos para outro exemplo. É possível usar variáveis dentro de funções. Olha aí. É possível usar variáveis dentro de funções. Como é que é isso? Deixa eu ver o exemplo que eu vou dar aqui. Que a variável var dentro de funções. Vou dar um exemplo disso aqui, tá? É possível usar variáveis dentro de funções. Como é que funciona isso, né? Var dentro de funções. Vamos dar esse exemplo aqui. Então, ó, vou fazer um SUMX na minha fsales. Eu vou dizer aqui, deixa eu ver como foi que eu escrevi aqui no minha versão de teste aqui. Foi desse jeito aqui, né? Então, vá ver. Vou pegar o valor da linha. Vou pegar para cá. Deixa eu ver como foi que eu fiz aqui. A quantidade. Quantidade vezes o net price, né? Quantidade vezes o net price. E vou pegar outro var aqui, var line, custo da linha, é quantidade da linha e custo da linha, né? Quantidade vezes o unit cost. Beleza, e vou dar um return em um menos o outro. Esse é outro exemplo aí de uso de variáveis de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, né? Um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados.